Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline, eu sou sobrinha da Ana, sou cristã, sou filha e também sou mãe. Eu estou muito feliz com o convite, para estar aqui na Vivências, trazendo uma reflexão sobre esse assunto do mês, que é a maternidade. Assunto tal que não é tão simples para mim expressar em palavras, a questão maternidade, mas eu vou tentar aqui construir alguma coisa junto com vocês, tá? É um mês especial também porque é mês de aniversário da Ana, mês de aniversário do canal Vivências. Eu fico muito feliz, de ver como esse canal tem frutificado, como ele tem ajudado pessoas em momentos, inclusive difíceis ou momentos especiais, porque, inclusive, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta vazia, e ela é como semente, que encontrando terra fértil, ela cria raízes e cresce e dá frutos. Então é importante que a palavra de Deus seja divulgada, e o canal é uma fonte, então é um canal de bênçãos que faz vida na vida das pessoas, com certeza. Bom, tendo dito isso, eu gostaria primeiro, antes de entrar num assunto específico da maternidade, gostaria de colocar o que nos diz Romanos 15:4, que diz: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação da Escritura tenhamos esperança. Então aqui nós já percebemos que existe esse reforço onde diz que tudo que está na Bíblia foi colocado para que nós pudéssemos aprender com essas passagens, ou seja, para que nos fosse útil, certo? Então, eu quero falar sobre uma passagem de Maria com José também, mas com Jesus. Vai tratar de uma questão aqui da maternidade que eu achei esse ponto específico de uma humanidade incrível, que ela é comum, a nós, nos nossos dias, inclusive. E essa passagem, inclusive, essa humanidade, essa questão que eu vou estar trazendo, ela é reconfortante, pelo menos eu achei, assim, para mim foi muito interessante refletir sobre um ponto específico. Qual é o ponto? O ponto é que fala em Lucas 2, do 41 ao 52, que José e Maria sempre iam até Jerusalém para comemorar a Páscoa, E certa vez eles comemoraram a Páscoa e na hora de retornarem, eles, acreditando que Jesus estivesse entre eles, regressaram e depois de um dia de caminhada, ou seja, já bem longe, percebem que Jesus não está ali. E eles começam a procurá-lo e decidem voltar a Jerusalém para encontrá-lo. E somente no terceiro dia o encontra sentado no templo, ouvindo e fazendo perguntas, aos mestres daquela época. E todos estavam ali maravilhados com o entendimento que Jesus tinha, com as perguntas que ele fazia. E os pais ficam perplexos. E Maria vai até Jesus e diz: filho, por que você fez isso conosco? Porque nós estávamos aflitos à sua procura. E Jesus responde: mas vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? E depois diz que Jesus retornou com eles, era obediente e crescia em sabedoria e graça, Então, o ponto chave aqui, que eu acho importantíssimo fazer essa leitura, e é um bálsamo para nós, inclusive para as mães, essa humanidade de Maria, que segue viagem sem ter ali a certeza de que o seu filho estava junto, seu filho de 12 anos, Ela não pegou Jesus e colocou ele debaixo do braço e diz: olha, agora nós vamos seguir viagem e depois cuidar das outras coisas. Eu acredito que seguramente, por até ser uma questão óbvia, Jesus, estando participando daquele grupo, entendendo que o grupo ia embora, ele já tendo 12 anos, já dava para ele fazer uma leitura de que ele precisava estar junto, ir embora, Eu creio que Maria estava
sob esse entendimento, pensando, é óbvio que ele vai estar junto, deve estar com os primos, com os amigos, enfim. E Jesus também, na concepção dele, devia pensar, não, é óbvio que minha mãe sabe que eu deveria estar aqui na casa dos meus pais, então, portanto, ela não deveria estar preocupada. Eu acho que nem ela ficou preocupada com isso, ela não teve dúvida, porque se tivesse, teria procurado ele antes de partir, e Jesus de igual forma, né? Eu achei isso fantástico, porque ela chega nele e diz, porque você fez isso conosco. Mas ele tinha 12 anos e ela pergunta por que ele fez isso conosco. Então a gente vai ver que desde o princípio nós temos já uma tendência natural de dividir um pouco essa culpa, né? Às vezes a gente não pega pra gente, a gente devolve para o outro. Quando Deus pergunta para Adão, por que você fez isso quando Adão e Eva haviam comido o fruto que não poderiam ter comido, né? Deus pergunta, por que você fez isso, Adão? E ele diz, olha, foi a mulher que tu me deste. Quando Deus pergunta para Eva, Eva foi a serpente que me enganou. E Jesus, na condição de filho, que muitas vezes a gente acaba fazendo ou já fez, ele também não virou e se vitimizou e disse, nossa, mas você foi embora sem mim. Como que você pode fazer isso? Depois de um dia você foi perceber que eu não estava lá, então logo não sou importante, ou não sou tão importante assim. Né? Percebe como que as coisas dependem de uma narrativa? Jesus diz outra coisa, Jesus diz, parafraseando, ele falou, mas eu acreditei que vocês, né, não tivessem dúvida de que eu estava aqui, sabendo quem eu sou. E eu achei isso maravilhoso, porque fala também que Jesus seguiu a viagem com eles e eles eram obedientes, né? Então nós vamos ver que em toda a Bíblia, a única pessoa em quem não se encontrou o pecado foi em Jesus. E depois, passado o tempo, já lá agora no exemplo do primeiro milagre de Jesus, na festa, né, de casamento, onde faltou o vinho, então nesse momento Maria já se mostra mais madura, né? Ela já se coloca numa condição agora de uma pessoa que confia, né, no seu filho, que sabe do potencial dele, sabe que ele seria capaz de realizar algo diferente, convida aqueles que estão com ele a confiar nele também e sai de cena. Ela não impõe, ela não diz o que ele deveria fazer, ela só diz, quase que assim, em outras palavras, eu confio em você, confiem também. Eu sei o filho que eu tenho, o filho que eu criei, e isso é suficiente, né? Então, isso é maravilhoso, né? A gente perceber como que a gente se transforma com o processo, né? Como que é necessário que se respeite um tempo, né? Como nós podemos melhorar. Então, para aqueles pais que não se sentem suficientes, para aquelas mães que não se sentem suficientes, o meu convite é que vocês entendam, né, que nós estamos num processo, certo? Nós nascemos desconhecendo tudo, muito pouco sabemos por instinto, precisamos ser ensinados, precisamos aprender. A língua portuguesa tem uma palavra linda que é criança, criança enquanto criar-se, né, no entendimento de criar-se. E criar um filho é um investimento de longo prazo, né? Demora muito tempo para a gente criar um filho, né? Ajudá-lo nesse desenvolvimento, nessa transformação, nesse florescer. Não vamos acertar sempre, mas se buscarmos o entendimento na palavra de Deus, que já diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, o Senhor diz, olha, o Senhor diz para os filhos, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, para que tenhas vida longa nessa terra. Ele diz para os pais, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e os conselhos do Senhor. Né? O Senhor diz, olha, eu desejo misericórdia, eu não quero sacrifícios, né? Eu quero conhecimento de Deus e não holocausto.
Então o Senhor está constantemente nos convidando a conhecê-los, né? Então em Salmos 1, o Senhor vai nos ensinar a escolhermos as nossas amizades. O Senhor diz também lá em Jeremias 29:11 que porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vós, planos de prosperidade e não de causar dano, né? Planos de dar esperança e um futuro. O Senhor, a Bíblia está repleta de mensagens de encorajamento. Jesus diz: olha, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviareis. Para os filhos também que às vezes não se sentem não acham que foram amados ou que tiveram alguns problemas ou até a ausência dessa figura materna, o Senhor diz também: olha, ainda que uma mãe que amamenta, né, possa esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de vós. Diz também em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, né, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então eu queria que você também colocasse isso numa frase pessoal, porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu único filho, né, para que eu pudesse ser salvo. Então o Senhor nos mostra que nós somos amados, né? O Senhor nos ama e o Senhor nos convida, né, a ter uma vida, a ter um relacionamento com Ele. Então, o meu convite é esse: o Senhor nos pede para sermos misericordiosos. Eu quero dizer para os pais: olhem, até mesmo uma pessoa tão virtuosa como Maria pôde ter dificuldades na criação do seu filho. Nós também temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, né? Não somos suficientes o tempo todo, até porque conhecemos em parte, né? Só depois conheceremos como somos conhecidos. Então, as coisas às vezes vão também se revelando ao longo do processo de viver, né? Porque a vida é isso, ela é uma experiência, a vida é movimento. A vida não é uma foto estática que você olha e já vê todos os elementos. Não, ela vai acontecendo. E para os filhos a mesma coisa. Entendam que os seus pais foram e continuam sendo, em alguma medida, crianças também, né? Adolescentes, jovens. Então, não sabem tudo, tá? Não são uma entidade. São pessoas que estão aí num processo de caminhada, onde tem muitas demandas, às vezes pessoais, inclusive, do meio, enfim, e dos filhos, e a gente, enquanto pais, tenta conciliar isso quase que como com bolinhas, né, que a gente tenta deixar tudo no ar e que em algum momento alguma cai, mas o importante é que a gente vai lá e pega de volta e joga para cima e aprende com aquela situação. E aí o que serve para um filho não necessariamente vai servir para todos. O que serviu para a gente não quer dizer que vai servir para os nossos filhos. E essa é a dinâmica da vida, né? E também penso que essa é a beleza da vida, né? A gente poder se construir, se reconstruir, né? E fazer parte da vida de alguém de uma maneira muito especial, que no caso, fazer parte da vida de um filho, tá bom? Então, essa é a reflexão que eu gostaria de ter com vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado, né, em alguma medida, e desejo para vocês que Deus os abençoe grandemente. Um abraço grande, fiquem com Deus e até a próxima. Louvado seja Deus por essa partilha tão rica. Aline, muito obrigada, minha querida, pelo teu sim, pela partilha sobre a maternidade experimentada, dada por Deus como presente, experimentada por você com a Luísa e com o Miguel. Que assim como Deus tem te abençoado e te capacitado, todas as mães que caminham conosco também sejam alcançadas e sejam tocadas. A vocês, meus irmãos queridos, que estão comigo nesses 3 anos de caminhada, quando eu digo que o canal é nosso, é justamente por isso. Um irmão dá um sim aqui, traz uma partilha, o outro também, e nesses 3 anos, quantas experiências nós tivemos e nos abastecemos na fé pela partilha dos irmãos. O meu desejo é que nós continuemos juntos, intercedendo uns pelos outros,
O canal Vivências, ele é apresentado diante de Deus todos os dias nas minhas orações diárias e eu sei que estão conosco todos aqueles que já foram tocados e alcançados pelas nossas reflexões. Tudo por Jesus, nada sem Maria. O mérito de o canal estar caminhando é todo de Jesus, do Espírito Santo, da intercessão de Nossa Senhora, que tem mantido a sua mãozinha estendida sobre mim, sobre os meus e sobre cada um de vocês. Eu sou muito grata por também aniversariar neste dia, que o canal faz aniversário, junto com o meu aniversário. É um presente de Deus e eu só posso dizer obrigada, Senhor, louvado seja o teu santo nome, a ti toda honra e toda glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado pela nossa caminhada de mãos dadas, mesmo estando longe uns dos outros, mas o canal nos une e cada vez que eu sento aqui para gravar algo, eu me sinto realmente rodeada por todos vocês, abraçada e acolhida. A todos, a minha eterna gratidão. Vocês moram no meu coração. Um beijo, minha gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.